Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Não é emoção, não é demonstração de coisas. Deus está trabalhando. Deus é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente. Eternamente. Pode sentar um pouquinho. Vocês têm que ter paciência. Aleluia. Alguém pode acender aqui, por gentileza? Aleluia. Porque às vezes nós pensamos que é tudo, aleluia, que é tudo, obrigado, amor, programado, mas a gente fica empolgado e alegre, e fica fervoroso, não por causa da música, mas porque ela fala de quem o nosso Deus realmente é. Realmente Ele é capaz, realmente Ele é ungido para isso, para ser vitorioso. Ele é capaz. Naquilo que nós não podemos, Ele pode. E você está nele, então você pode. Amém? Entendeu isso? Aleluia. Se você está nele, você pode. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão aí, mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Por que eu estou falando isso, meu querido? Porque agora nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia recomenda para nós: não apague o Espírito. Amém? Quem veio nos outros dias, a gente falou bastante na primeira quinta-feira sobre arrependimento, daquilo que nós ainda não entendemos e cometemos coisas contra o Espírito. Às vezes que a gente vai nessa onda de esfriamento que está por aí, estava comentando com o pastor, os dias não são bons, os dias são maus, né? Mas se nós somos com os dias maus, nós vamos levar as coisas que Ele está distribuindo, porque Ele está influenciando. Ele está espalhando influências. Esse tempo está espalhando influências. Mas nós agora, nós temos um outro reino dentro de nós. Amém? Diga, eu tenho um outro reino por dentro. Amém? E sabe, quando nós nos reunimos, esses reinos se juntam. Aleluia! Esses reinos se juntam. E aí Deus pode colocar a unção que vem dele sobre você, capacitando você. Aleluia! Se nós soubéssemos a bênção que é congregar, a gente não parava, não. Porque você tem que estar atento naquilo que Paulo disse, quando ele disse: não ignore as astutas ciladas. Porque ele não... O que é uma cilada? É algo que você não vê. Em primeiro lugar, é algo que você não vê. Entende isso? Então, às vezes, armam-se algumas armadilhas, né? Quem caça passarinho sabe que põe aquela armadilhinha, alçapão, obrigada, alçapão, põe ali com um negocinho, mas ele não vai pôr uma coisa ruim para o passarinho. Ele vai pôr uma coisa que o passarinho gosta. Não é? Uma coisa que o passarinho gosta. Aí o passarinho vai lá e comeu e não aconteceu nada. Puxa, que legal. O que acontece? Diga, ele volta. Isso.
Se houvesse ali um entendimento naquele animal para saber que aquilo era uma armadilha, ele iria? Não. Ele não iria. Mas não há o quê? Entendimento. Mas em você e em mim existe o entendimento do Espírito Santo e da palavra. Aleluia. Percebe isso? Aleluia. Então é preciso você e eu mantermos isso que nós falamos aqui. A chama acesa. E hoje eu quero especificar alguma coisa que o Senhor também já confirmou aqui, que é na oração e na adoração. Você já ficou aceso aqui só porque esta unção maravilhosa foi manifestada e alcançou o seu coração. Você e eu, nós sabemos que Deus está no nosso meio. E aquilo que a música fala, e você confessa, está se manifestando. Você crê que Deus está trabalhando? Amém? Deus está fazendo. Às vezes nós não precisamos ver, não. Não precisamos ver. Não precisamos sentir, apalpar. Alguns até acontece, mas são pontuais. Então eu queria que você entendesse isso, que Deus está falando desde o Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, no capítulo 6, lá quando Moisés fez o tabernáculo, ele fez instruído pelo Senhor de como seria. Ele fala, olha, faça o tabernáculo que vai ser uma sombra daquilo que é o tabernáculo do céu. Levítico 6,12, é possível? Aleluia. A Bíblia diz assim, que o fogo, pois, sempre, Moisés escrevendo para eles, recebendo as instruções de Deus, sempre, diga sempre, arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele lenha a cada manhã. Diga, a cada manhã. Isso. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Diga, holocausto. E sobre ele, sobre o altar, queimará a gordura das ofertas pacíficas. Parece complicado, mas não é. Ele estava seguindo o quê? Instruções. Agora, quem é o templo do Espírito Santo? Está escrito lá no livro de Gálatas, que fala que nós somos, Coríntios, perdão, templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E onde vai arder esta lenha, este fogo? Diga, no meu coração. E você não precisa estar sentindo, porque não tem nada a ver com sentimento, meu irmão. Tem a ver com obediência. Tem a ver com obediência. Dá o primeiro passo que Deus acende o resto. E ele diz aqui, a cada manhã. A cada manhã. Mas, irmã, eu levanto às vezes loucamente. Eu sei disso, eu também. Eu trabalho correndo. Mas sabe, às vezes o que eu faço? Eu coloco para despertar meu relógio um pouquinho antes. E ali eu entrego. Levou um tempo para eu fazer isso, para eu entender isso. Às vezes de madrugada a gente levanta. Porque é necessário. Porque existe holocaustos, sacrifício. Mas, irmã, Deus já não pagou, Jesus já não pagou? Já pagou. Ele não quer benefício para
Ele mesmo, Ele não precisa, é para nós. Nós é que vamos ser beneficiados. O benefício é para mim e para você. Porque o desejo de Deus é comunhão. Diga comunhão. Comunhão. Fala de novo essa palavra. Comunhão. Não é comunhão. É comunhão. Ele quer estar junto. Ele quer estar junto de nós. A cada dia. A cada manhã. Então era assim. Mas hoje, o sacrifício que Jesus fez cobriu todas as coisas. Ele cumpriu toda a lei. Então eu não preciso. Não, amado. Deus quer estar perto. Deus quer que nós sejamos curiosos como Moisés. Moisés foi curioso, mas o que é isso? Uma chama que não consome, uma chama diferente. O que é isso? E ele chegou mais, diga perto. Isso. É assim que Deus quer que nós façamos, querido. Estejamos perto. Porque ele diz aqui que quem vai fazer isso é quem? O sacerdote. Né? Ele diz que o sacerdote vai fazer. E lá, eu não preciso abrir, lá no livro de Apocalipse diz que Deus nos fez, comprou para Ele homens de toda a tribo, língua e nação, e os fez reis. Quem gosta de reinar? Reinar em vida é bom, não é? Mas tem outra parte. Ele nos fez também sacerdotes. E não é um sacerdote que faz com ritual. Ele faz com amor no coração. Amor. Porque Ele ama. Porque Ele sabe. Porque Ele conhece. Esse Deus, quem é Ele? Que abre portas, opera milagres, que é autor do caminho, que abriu o acesso para nós. Abriu esse acesso para falar com Deus, porque para falar com Deus, o sacerdote ia no Antigo Testamento, lá com os judeus, que Deus disse, que Jesus disse, é dos judeus que vem a salvação. Presta atenção no que Jesus fala. Mais do que qualquer uma outra pessoa. Jesus disse, dos judeus vem a salvação, porque Ele foi um povo eleito. As nações eram pagãs, adoravam a muitos deuses. Mas há o Deus que criou a vida de cada um, e que por merecimento e por reconhecimento deveria ser adorado, não era adorado. Não era exaltado, não era conhecido. Mas Jesus disse, eu vos farei sacerdotes. Eu vos farei reis e sacerdotes. Ali, Jesus disse, deixa eu me acertar aqui. Jesus disse o seguinte, dos judeus vem a salvação. Jesus disse que é necessário que eu e você estejamos nessa posição de sacerdotes, de intercessores, daqueles que oram. Por quê? Porque Ele já abriu o acesso. Ele foi o sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote chegava dentro do templo antigo, ele tinha que jogar sangue de bodes, de touros, porque era assim que Deus respondia. E se o sacerdote, ele tivesse em pecado, algum erro dentro dele, o Deus Santo, a presença do Deus Santo, eliminava o sacerdote. Ele entrava naquele tabernáculo recheado de sininhos, e enquanto ele andava e fazia a expiação, uma vez por ano,
Enquanto estava lá dentro e balançava o sininho, todo mundo sabia, ele está bem, está tudo certo. Se o sininho parasse de tocar, podia puxar. Puxa a corda, porque ele morreu. E ele era o quê? Substituído. Irmãos, valoriza o que Jesus fez. A santidade de Deus não fica com pecado. Mas Jesus pagou o preço por mim e por você. Para quê? Para a gente pecar? Não. Paulo explica isso no livro de Romanos. E aí depois, ele fala, agora está livre esse acesso. Está aberto esse acesso. Abre lá no livro de Abacuque. É uma posição que nós devemos tomar em oração. Entendendo o livro de Abacuque 3 e no versículo 1. Ele começa a cantar a oração de Abacuque quando ele descobre que ele estava pensando errado. Porque antes, coloca no capítulo 2, por favor, no versículo, deixa eu achar aqui para nós entendermos por que ele pensou errado. Porque ele falou assim, olha o que está acontecendo comigo. Olha o que está acontecendo com o teu povo. O teu povo não era o povo escolhido. Não era um povo que estava isento de sofrer. Olha só o que está acontecendo. Essa nação pagã veio aqui e quis destruir a nossa terra. Tirar nossas coisas, roubar as nossas coisas. E ele começou a, se queixar. E a murmurar. E você pode ver aí no capítulo 2. Então, ele faz uma coisa interessante. Ele subiu à torre e disse, eu vou subir à torre de vigia. Eu estou falando sobre oração aqui, amém? Sabe, irmão, às vezes a gente está numa tribulação de 10 dias, como diz. Às vezes a gente está em algum tipo de tribulação que o nosso pensamento, nosso raciocínio fica assim, puxa vida, né? Por que eu estou passando por isso? Mas sobe na torre. Vai orar. Diga para o seu irmão, vai orar, crente. Vai orar, crente. Sobe faz como Abacuque. Ele disse, eu vou subir na torre de vigia. Eu vou orar. Meu Deus, esse relógio não está a meu favor. Aleluia. E ele orou. E ele falou tudo o que ele estava pensando para Deus. Isso não é justo. Isso não está certo. E Deus respondeu. Diga, Deus responde. Ele disse, escreve a visão. Escreve aí, Abacuque. Porque eu vou te dizer uma coisa, a sua alma não está reta. Isso, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Diga, Deus registra. Isso. Amado, se você tem orado, pega um caderninho do seu lado e escreve a visão. Escreve a visão. E Deus vai trabalhar na visão. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias e muito abençoada. Ministro Marco Honório, uma bênção ele. E ele disse, a oração, ela pode adaptar, ela pode transformar, ela pode mudar situações. Ela pode confirmar
adaptar e mudar situações. Quando você recebe uma profecia, você ora pela essa profecia? Nós temos que orar. A amada falou aqui, Deus não faz nada se não houver o quê? Oração. É por isso que eu e você, nós somos sacerdotes. Aquilo que você tem recebido de palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, você tem que orar. Senhor, você falou aquele dia, eu creio, feche contigo, vai acontecer assim, 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 assim que você falou. Aleluia. Vire para o seu irmão e diga, feche com Deus. Aleluia. O 4 ele diz assim, por quê? Você está falando para mim coisas... Você está falando coisas para mim, o 4, por favor, 2, 4. Ele diz, é isso soberbo. Você está pensando com soberba. Quando nós murmuramos, nós estamos desobedecendo, nós estamos pensando com soberba. Porque Deus é fiel. Ele é fiel. O que nós cantamos aqui foi o caráter dele. É o caráter de Deus. O caráter de Deus é fiel. O caráter de Deus é santo. O caráter de Deus é aquele que fala e faz. Nós estamos acostumados a fazer contrato e, oh meu Deus, não era bem isso. Né? Ou às vezes nós estamos acostumados a ver isso. Mas a influência do mundo tem que estar fora, amado. O justo viverá por quê? Pela fé. Ali diz pela sua fé. Amém? Aleluia. A fé, ela tem que estar viva. Porque a palavra, ela é viva. Amém? Abacuque, então, ele diz, ele chegou e cantou no último. Quando ele viu o que Deus ia falar, ia fazer, e ele escreveu a visão, quando ele viu que Deus é fiel e que Deus é vingador, não de gente, mas do seu inimigo, do seu inimigo, do nosso inimigo. Aleluia. Aleluia. Então ele escreveu, ainda que a figueira não floresça. E ele escreveu aquele cântico que você conhece. Aleluia. Ele então entendeu, porque ele subiu na torre. Aleluia. Amém, queridos? Esse é um acesso difícil, que havia um acesso difícil. Mas, abre para mim também no livro de Tiago, 5:7. Desculpa, 5:17. Ele fala de outro que orou, e orou com intensidade. Abacuque orou com intensidade, errado. Mas Deus, no Novo Testamento, através do irmão Tiago, ele diz, Elias era homem semelhante a nós, cheio de sentimentos. Mesmo que nós vamos e nós fiquemos ali embaixo de algum tipo de sentimento, ele orou, tem versões que falam com insistência, com instância, mas quer dizer com fervor. Ele orou fervorosamente, ele não desistiu. Ele orou com instância. Instância quer dizer constância. Ele foi lá e não é uma constância leve, irmãos. Ele foi lá e orou e falou, Senhor, não pode, Acabe, Jezabel, olha o que está acontecendo. O povo está se corrompendo. E ele se colocou na brecha. Ele orou e a Bíblia diz que não choveu por 3 anos e meio. Irmão, nós ficamos aqui um tempo sem chover, né? Misericórdia, Jesus.
Outro dia eu saí do trabalho, era 5 horas da tarde, estava um sol de meio-dia na minha cabeça. 5 horas da tarde. 42 graus. Sem chover. Imagina 3 anos e meio assim. Aleluia. Porque um homem orou com fervor pela causa de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele orou novamente. E aí choveu. Sabe por quê, queridos? Tudo tem um contexto. Naquela época, aquele povo entende a influência. Aquele povo ia e adorava deuses porque eles tinham promessas, achava que os deuses, eles faziam as coisas, práticas erradas, práticas tortas, por causa da agricultura, por causa do alimento. Você sabia que no Novo Testamento, o único Deus, com letra minúscula, que é citado com nome, é o Deus do dinheiro? Como é o nome dele? Mamon. É o único. Essa é para você pensar em casa. Então, amados, mas ele continua. Vamos lá de novo, Tiago 5. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Mas ele diz, 5, 20, acho que é o 20, que fala que a oração... Não, mais para cima, mais um. Não, acho que é o 16 que fala, a oração do justo, muito pode... É o antes. É o 15, né? Isso, obrigada, querido. A oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará... Não. 16, vê o 16. Se é que está escrito aí. Isso aqui, isso, achei. Confessai, pois, os vossos pecados. Você vê isso acontecendo na igreja? Uns aos outros. Também é para pensar em casa. E orai uns pelos outros. Aí você vê. Mas confessar... Irmão, me ajuda em oração, assim. Uns aos outros. Tem que ser reativado na igreja. Deus opera no meio disso. Não é para você fazer fofoca do irmão, amado. Não é para você sair falando da fraqueza do seu irmão. Eu não posso ficar falando da fraqueza do meu irmão. Porque isso é uma prática errada, mundana. Aleluia. Mas ele fala, ele orienta, confesse. Fala, estou com uma dificuldade nisso. Quantos erros poderiam ser evitados? Em nome de Jesus. Quantos erros poderiam ser evitados? Às vezes até antes de chegar ao pastor, porque eu creio que ao pastor chega muito. Mas não é só o pastor. A Bíblia não está falando isso. Confessai os seus pecados ao pastor. Porque senão, meu amado, nós temos que mudar de igreja. Tem que ir lá na catedral, confessar para o padre. Não, amado. Presta atenção no que a Bíblia está falando para nós. Me ajude em oração. Estou precisando de ajuda nisso. Porque ele diz que Elias era homem sujeito. Elias era homem sujeito. Como nós, a sentimentos, a coisas que... Olha, eu não gostei daquilo que você fez para mim, Michel.
me chateou, me aborreceu. Isso é confessar. A Bíblia diz que nós devemos ir ao nosso irmão primeiro, se ele fez algo contra nós. A Bíblia diz que a sua oração, a sua oferta não é aceita. Primeiro vai até o seu irmão. Eu não sei porque eu estou falando isso não, mas você sabe que está ouvindo. Porque a Bíblia diz que tem a ver com a oração. A sua oração vai ficar capenga. A minha oração vai ficar capenga se eu não resolvo. Se eu queimo etapas. Aleluia. Eu creio na palavra, eu creio naquilo que o Senhor escreveu, porque muito pode, por causa da eficácia, a oração do justo. Justo faz justiça. Você não melhora a sua justiça, porque Deus é que te justificou. Mas veja, Ele espera de você e de mim atos de justiça. Ele espera. Ele espera. Então, obediência são atos de justiça. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria continuar pulando, mas Ele é bom. Ele é bom, Ele não quer nos corrigir, Ele quer nos ajudar. Aleluia. Amém. Diga, desperta. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá. Então o pastor estava falando sobre avivamento. E Abacuque, quando ele estava orando, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou aquilo, meu Deus, eu vou escrever. E ele escreveu a visão e ele orou. E na oração dele ele disse, aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Por quê, querido? Aí vira para ele e fala assim, teu Deus está trabalhando. Ele ainda está trabalhando, querido. No meio dos anos, Deus está trabalhando. Não, você queria para ontem, porque a nossa geração é micro-ondas. Mas não é assim, não. Aleluia. Deus é um Deus geracional. Cuide dos seus filhos. Deus é um Deus geracional. Mas pode falar essa confissão comigo? Eu verei a bondade do Senhor manifesta na terra dos viventes. Oh, aleluia. Se demorar, você vai estar aí, vivinho, para ver. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por quê, queridos? Porque Ele abriu o caminho para nós estarmos vivificados nestas orações. Mateus 7,7 diz para nós, peça. Não fica sofrendo aí, peça. Bata. Buscai e achareis. Batei. Buscai, pedi. Aleluia. Por que os cultos de oração estão vazios? Se ele diz pedir, eu posso pedir em casa. Se você vê o que diz no livro de Hebreus, e eu vou fechar com isso, porque já está tarde. Aleluia. Aleluia. No livro de Hebreus, e no capítulo 10, do versículo 19 até o 29, o livro de Hebreus está falando da nova aliança. Da nova aliança, a aliança que eu e você nós estamos inseridos. Tendo, irmãos, pois, intrepidez. Fala para mim, põe para mim na nova versão internacional, NVI.
por favor. Aleluia. Ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança. Põe na NVT. Podemos entrar com toda a confiança. Agora volta lá para o RA. Eu quero que você veja tudo. Intrepidez, plena confiança, toda confiança. Não precisa desconfiar de nada. Não precisa hesitar em nada. Intrepidez é ousadia. E o fervor vai te trazer ousadia. Porque Satanás, ele é astuto. E ele é especialista em acusar. A Bíblia o chama de acusador. Acusador. E adivinha onde? Que hora que ele vai te acusar? Que hora que ele vai querer te atrapalhar? Que hora que ele vai querer tirar o teu e o meu foco? Diga, quando eu quiser estar em comunhão. Quando eu quiser estar em comunhão. Quando eu estiver orando. Mas Deus fala, tenha intrepidez e entre. Entre no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue. Pode ir embora. 19, 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Não precisa mais de sangue de touro, de bode, de ninguém. Só Ele já pagou o preço para você entrar e falar no tribunal. Não, você não está entendendo. Para entrar no tribunal, quem é advogado aqui? Não tem advogado aqui, mas você sabe, para entrar no Palácio da Justiça, você não vai de qualquer jeito. Você não vai com qualquer veste. Você não vai de qualquer maneira. Você precisa de um representante legal. Porque lá está o juiz. É a mesma coisa. É igual, irmão. Só que agora, você e eu temos um advogado. Aleluia. Pela sua carne. Bora, 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, 22. Aproximemo-nos. Aproximemo-nos. Olha Deus te chamando de novo. Vamos, venha, né? Venha, senta aqui comigo, vem julgar. Vem que eu quero saber das suas demandas. Eu quero saber o que você quer. Eu quero saber o que está te atrapalhando. O que está te atrapalhando? O que está me atrapalhando? O que está nos atrapalhando? Por quê? Mas Ele quer ouvir uma resposta com sincero coração. E plena certeza de fé. Então, se está assim, não adianta você ficar arrudeando. Já viu gente que arrudeia para falar? Quer chegar num negócio, quer pedir uma coisa e fica... Então, sabe aquele caso que aconteceu em 1900 e perdi as contas? Então... E a aldeia, não, Deus quer sincero coração. Aleluia. Plena certeza de fé. E o seu coração tem que estar purificado do quê? Com aquilo que eu falei nas aulas passadas, sobre estar limpo pela palavra. Então a sua consciência pode estar má. Purificada a sua consciência. A consciência de que Deus não quer te castigar, não está lá com 10 chicotes. Não. Ele não convive com o pecado.
Ele é santo. Mas ele abriu um caminho. Ele abriu um caminho, irmão. Oh, que precioso, meu Deus. Que precioso. Aleluia. Da má consciência. E lavado o seu corpo com água pura. É a palavra que nos limpa, querida. É a palavra que nos limpa. E ele continua. Bora. Pensa que ele mudou de assunto? Não, 23. Então, continua ele dizendo, guarde firme a confissão, a palavra, aquilo que nós confessamos aqui, guarde com firmeza a confissão da esperança, sem hesitar. Isso é fervor. Isso é fervor. A hesitação vem, não, é sem vacilar. Eu creio, Senhor. Eu creio, me mostra se está errado. Eu não estou entendendo. E se Deus falar assim, não é para entender? Ótimo, bora. Aleluia. É para obedecer. Pois quem fez a promessa? Fiel, aleluia. Diga, meu Deus é fiel. Isso, 24. E ele continua falando sobre oração. Ele não mudou de assunto. Lembra que nós lemos de confessar o pecado uns aos outros? Ele diz, considere o seu irmão digno de fazer isso. Claro que se você não vai sair para um novo convertido aqui falando todos os seus problemas. Não, não é isso, irmão. Seja sábio. Amém? Aleluias. Vamos ser igreja. Para quê? Nos estimularmos, ou seja, ter estímulo, ou seja, ter fervor, estimular a outros, porque se você está fervendo, eu posso estimular você a estar fervendo. Tenho certeza que Michele e essa turma aí, eles vieram fervendo hoje. Se não vieram fervendo, se ferveram agora, no caminho, na música, no meio da música. A unção veio e pegou eles. Oh, aleluia. Quando você conversa com o seu irmão, ali Deus está no meio, ouvindo. Ele está lá, querido. Está escrito isso no livro de Malaquias. Enquanto eu falava com o meu irmão, aleluia, você precisa ler a Bíblia, aleluia. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Assim a igreja vai andar na terra. Bora! 25. Não deixemos de congregar. Se é esse o benefício de estar junto, quando diz que uma brasinha fora do braseiro, está escrito lá em Zacarias. Zacarias era um tição tirado do fogo. Zacarias era um sacerdote, mas a Bíblia chama ele de tição tirado do fogo. Aleluia. Tição tirado do fogo. O que é um tição? É uma... Como é o nome daquilo que põe lá no churrasco? Carvão. Em brasa. Não é isso? Um tição, um carvão tirado do fogo. Ele fica aceso muito tempo? Oxe, fica não. Ele tem que estar junto. Se não estiver junto, apaga, irmão. Aleluia. Ele continua falando sobre oração e diz, e já é costume de alguns. Imagina, lá naquele tempo já era costume. Imagina agora. Oh, aleluia. Façamos, então, admoestações. O que é? Admoestações, eu vou pegar aqui a Julinha. Vem aqui, Julinha. Não. Admoestação, fica de pé, meu amor. É eu fazer isso aqui. Vem aqui, Julinha. Julinha. Aleluia. Em amor, trazer para perto. Quem conhece alguém que está afastado? Chega perto. Ora antes. Sobe a torre de vigia. E vai lá. Chega perto. Chega perto.
façamos admoestações, e tanto mais quando vejo que o dia, com letra maiúscula, se aproxima. Essa é a nossa bendita esperança, queridos. Lá no livro eu termino com isso, querido. Então nós precisamos entender que tudo está ligado na oração, tudo está ligado na adoração. Junto nós oramos, junto nós adoramos, junto nós bendizemos o nome do Senhor, junto o Senhor se manifesta. Aleluia, aleluia, sem vacilar, sem hesitar. Aleluia. E para terminar, um testemunho em 1 João 1, de 1 a 7, eu vou terminar com isso, porque a adoração foi demonstrada hoje. Demonstrada. A adoração não precisou nem de eu falar, porque o Senhor já ensinou a você como é aqui. Junto, Deus se manifesta. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Aleluia, queridos. E ele diz assim: o que era desde o princípio, o que nós temos ouvido, o que nós temos visto com nossos próprios olhos. Quantos aqui podem testemunhar de coisas que aconteceram com você, que só o Senhor fez? Não foi outro que fez. A primeira coisa é a sua salvação. E ele diz: os nossos próprios olhos que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele é o verbo da vida. Não podemos ficar calados. Esse fervor vai fazer você e eu adorarmos. Vai fazer você e eu falarmos e proclamarmos com poder. Querigma é proclamação, não é só palavra. Não é, querido. Onde há lentidão, onde há frieza, onde tem preguiça espiritual, mas tem alguma coisa errada. Nós temos que colocar essas coisas diante de Deus. Deus, não quero mais isso. Não quero isso. Amém, queridos? Porque conforme os dias forem se aproximando desse dia que ele disse, existe um calendário de Deus. E o diabo sabe disso. Pouco tempo lhe resta. Então a pressão tem sido maior. Então, vamos fazer pressão na pressão? Amém, queridos? Fique de pé.